Feliz Ano Novo para vocês! E vamos então aproveitar esta vibe festiva de final de ano e vamos falar da vida dos outros. Isso mesmo, porque afinal de contas é isso o que o ser humano normalmente faz quando ele se reúne com os seus semelhantes, não é verdade? Tá, mas vamos falar da vida de quem? É claro que nós vamos falar da vida do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Mais precisamente, vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira biografia do filósofo, escrita pelo Gevina, que é considerado ou se considera um amigo pessoal do filósofo. Amigo eu já não sei, mas de qualquer forma ele conviveu com o Schopenhauer. Então ele nos dá alguns relatos bem detalhados de como era a vida do filósofo. Estamos já no quarto capítulo. Este quarto capítulo é intitulado Como ele falava. Como o próprio título já diz, neste capítulo, o Gevina, o autor desta biografia, vai nos contar como era o discurso do Schopenhauer, como ele falava, com quem ele falava. Será que ele falava com alguém além do cachorro? Alguém mais? Sim. Vivia sozinho? Com o seu cãozinho. Porém, ele tinha um mínimo de vida social. O mínimo. Então, vamos dar uma olhada mais detalhadamente de como era a fala do Schopenhauer. Eu já falei no outro capítulo que o Schopenhauer, segundo Gevina, tinha voz forte, e esta voz permaneceu forte até o final de sua vida. Então vamos lá. Aqui, quarto capítulo. Isso mesmo. Ok. Gevina começa com uma citação do Heráclito. Segundo ele, o Heráclito afirma em um fragmento preservado por Estobeu o seguinte: nenhum sábio jamais conseguiu viver completamente isolado. Apenas um deus ou um animal pode alcançar tal feito. Isso aqui me lembra Sócrates, é claro, né? Porque sempre algum aluno pergunta, mas professora, por que o Sócrates preferiu tomar a cicuta a viver fora da polis, da sociedade? Porque para ele não fazia sentido uma vida fora da sociedade, uma vida fora da polis, né, no caso. E aqui o Gevina está citando justamente uma passagem do Heráclito, que ele diz assim, ó, nenhum sábio consegue viver fora da sociedade, completamente isolado. Será? O que dizer sobre o Schopenhauer, né? Ele vai prosseguir. O grau máximo de isolamento possível a um temperamento sanguíneo, que era o temperamento do Schopenhauer, foi atingido por Schopenhauer na maturidade, durante a primeira metade de sua estada em Frankfurt. Quer dizer, ele foi para Frankfurt, ele não era mais professor, né? Ele nunca foi um professor titular efetivo numa universidade, né? Ele era temporário, que a gente chama de temporário. Estava fora da academia, não vivia mais com a mãe, com os parentes, vivia sozinho, com seu cão. Quer dizer, como que era essa vida social do Schopenhauer? Será que ele vivia completamente isolado? O Gevina está dizendo justamente o seguinte, que o Schopenhauer atingiu esse grau máximo de isolamento justamente na sua primeira metade da sua estada em Frankfurt. Haviam-se passado 14 anos desde o aparecimento de O Mundo como Vontade e Representação, que foi publicado em 1818. Quer dizer, ele estava aqui era 1832, ele estava com 44 anos. E ele havia perdido a esperança de encontrar reconhecimento entre os seus contemporâneos. Então, como é que fica essa vida social do Schopenhauer? A Gevina vai dizer o seguinte: enquanto o astro, a estrela do Hegel,
brilhava no auge em Berlim e Schleiermacher dominava os interesses filosóficos que aquele não havia absorvido. Schopenhauer se via aqui, na Alemanha Central, em um ambiente completamente heterogêneo, inteiramente relegado a si mesmo. Mais ainda do que nas etapas anteriores, a gente já viu que o Schopenhauer ele sempre foi um pouco isolado, né? Mas agora mais ainda. Ele viveu em Frankfurt como um estrangeiro, evitando qualquer contato com os interesses locais. Por isso, sua convivência com as pessoas já se situava em uma esfera mais fria e distinta, e uma larga distância o separava da grande massa. Ele não tinha interesse algum pelas pequenas questões cotidianas que alimentam a roda de conversas sociais, nem pelo que chamamos de forma simplificada de fofoca. Sua vida social, quase inteiramente sustentada pela conversa, preferia restringir-se ao que era mais elevado, àquilo que permanecia constante por trás das mudanças superficiais. O Gevina, assim como o Schopenhauer, né, ele no fundo ele toma as dores do Schopenhauer com relação à academia, né? Não é a primeira vez que ele dá uma cotovelada aqui no Hegel, né? Na academia nós sabemos já da crítica do Schopenhauer à filosofia universitária. O Gevina, que está escrevendo aqui a biografia dele, está seguindo esse pensamento do Schopenhauer, né? Tá dando aqui uma cotovelada, ó. O Hegel tá lá brilhando na academia, o Schopenhauer completamente isolado ali em Frankfurt, sem nenhum reconhecimento. Ele já tinha perdido as esperanças, segundo o Gevina, de ter algum reconhecimento entre os seus contemporâneos, né? Tá, então como que ficava então esse discurso do Schopenhauer? Com quem que ele falava, afinal de contas? Quer dizer, nem para fofocar ele prestava, né? O Gevina tá falando aqui. Porém, o Gevina vai dizer aqui neste capítulo que ele gostava muito de conversar, Schopenhauer, claro, como todo filósofo, né? Eram tagarelas, pode dizer isso, né? Mas não era qualquer assunto que o interessava, obviamente, nem qualquer pessoa, né? O Gevina diz o seguinte: como filósofo nato, ele filosofava sempre, em qualquer lugar, de maneira espontânea. A formação do pensamento era o elemento vital no qual ele se sentia verdadeiramente seguro e confortável. No entanto, ele jamais falava em frases abstratas. Sua fala era vívida, simples, precisa, clara. Aqui ele está dando de novo uma apunhalada aí no Hegel, né? Porque, na verdade, é o Schopenhauer que faz essa crítica, né? O discurso do Hegel. O Schopenhauer diz na sua obra capital, né? O Mundo como Vontade de Representação. Olha, minha filosofia, não vou falar aqui sobre palavras que não querem dizer nada, abstrato, infinito, não. Porque as palavras, os conceitos do ponto de vista do Schopenhauer, elas têm que ter um correspondente na intuição empírica. Ele está querendo dizer que o Hegel não fazia isso. Quer dizer, suas palavras não tinham base, não tinham origem em nada. E o Gevina está justamente aqui concordando com o Schopenhauer, né, com a doutrina dele. Está dizendo assim, olha, o discurso dele não era formado por palavras que não queriam dizer absolutamente nada, ou palavras que ninguém entendia. Muito pelo contrário. O Gevina vai fazer, é claro, um super elogio à fala do Schopenhauer, ao seu discurso, né? A gente tem que lembrar que o Gevina
se considerava um amigo do Schopenhauer, né? E está aqui fazendo essa biografia, e é evidente que ele, do ponto de vista de muitos, ele oculta os defeitos do autor, né? E ele tende a destacar, claro, suas qualidades. Por isso que, do ponto de vista de muitos, o que o Gevina faz, no fundo, é como se fosse uma hagiografia, tratar o Schopenhauer como se fosse um santo. Quer dizer, ele não tinha defeitos, né? Tudo nele era perfeito, tudo era maravilhoso, né? Mas ele está dizendo aqui que o Schopenhauer realmente, ele tinha um discurso muito vívido, ele vai dizer depois aqui, artístico, né, que isso emocionava as pessoas, mas não era com qualquer pessoa que ele conversava, né? Vamos lá, continuar a leitura. Indiferente aos inúmeros interesses, preocupações, dores e alegrias da vida familiar, e apenas acompanhando os assuntos públicos em seus traços gerais e amplo, toda a força de sua conversação concentrava-se naquilo que os antigos chamavam de dialética. Quer dizer, Schopenhauer não tinha interesse, como ele já disse, por fofoca, por questões familiares, assuntos familiares. O interesse dele era algo maior. E aqui o Gevina está dizendo que o interesse dele era justamente por aquilo que os antigos denominavam de dialética. E ele vai acrescentar aqui, ou seja, a arte de conduzir o diálogo no campo do pensamento puro. Ele foi um dos poucos, ao lado de Schleiermacher, a preservar essa definição diante do uso vergonhoso que os filosofastros modernos, seguindo o exemplo de Hegel, fizeram do termo. Ele está querendo dizer que o Hegel degradou o termo dialética, não é no mesmo sentido que os antigos entendiam. E o Schopenhauer, por sua vez, seguia a dialética, o diálogo ao modo antigo, não ao modo hegeliano da dialética. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Vamos prosseguir. Esse capítulo é curto, gente, assim como o anterior, tá? Que mais? Sua maneira de conversar era até certo ponto clássica, no sentido de que ela tendia fortemente ao que Schleiermacher chama de pensamento artístico. Gente, ele está citando aqui o tempo todo Schleiermacher para dizer que o seguinte, que o discurso do Schopenhauer não era apenas um emaranhado de conceitos, de lógica, era um discurso bonito, como ele está falando aqui, artístico. As pessoas tinham prazer em ouvir o filósofo. Ele não precisava recorrer às categorias, nem ao jargão abstrato de uma escola. Ele falava com natural inspiração, como faziam os antigos pensadores. Quer dizer, sua fala era natural, mas era bonita, era artística. Ele reconhecia que a verdade, ao ser transmitida da boca para o ouvido, deve se curvar antes de chegar ao seu critério supremo, a beleza. Ou seja, ela deve agradar, mas em seu sentido mais elevado, no contexto ético. A beleza do discurso está no sentimento, quando o ser humano inteiro fala, não apenas sua boca, ou uma emoção passageira. Quer dizer, um discurso ele tem que emocionar. Ele está dizendo que é justamente isso que Schopenhauer fazia. Era um discurso que emocionava. Enquanto Schopenhauer falava, ele contradizia brilhantemente sua própria doutrina. Por quê? Contradizia sua própria doutrina sobre a nulidade da vida individual. Nós sabemos que para Schopenhauer, do ponto de vista da natureza, a vida individual ela não tem importância. A natureza se preocupa com a espécie, com a preservação da espécie. É isso que mais importa para a natureza. Se um indivíduo morrer, se um animal morrer,
isso não vai fazer diferença para a natureza. A preocupação dela é com a espécie. E o Gevina está dizendo que aqui o seguinte, claro, está fazendo aqui uma brincadeira, né? Que o próprio Schopenhauer, a fala dele contradizia a sua doutrina, né, dessa vida individual, porque ele era tão brilhante que ele se destacava, né, como pessoa, como indivíduo. Isso porque ele expressava de maneira tão vívida e pessoal a ponto de demonstrar uma singularidade e profundidade que pareciam paradoxalmente afirmar o valor do indivíduo, né? Ele era ainda... aqui o Gevina vai contar, gente, o momento em que ele ouviu o Schopenhauer pela primeira vez. Estou fazendo aqui as minhas anotações, já falei várias vezes. Não há tradução para esta obra, né? Eu faço as minhas leituras, faço as minhas anotações e destaco as passagens que eu acho mais relevantes. Aqui, o Gevina está dizendo justamente quando foi que ele ouviu o Schopenhauer pela primeira vez. E ele diz: eu era ainda muito jovem quando ouvi falar pela primeira vez. Quando o ouvi falar pela primeira vez. Eu estava sentado perto dele à mesa de um restaurante. Não o conhecia e não sabia quem ele era. Ele explicava a alguém os fundamentos da lógica, a lei da identidade, da contradição, e ainda hoje eu me lembro claramente da estranha impressão que me causou ver alguém falar sobre A igual a A com uma expressão no rosto como se estivesse conversando com sua amada sobre o amor. Interessante. Ele se entregava completamente ao que dizia e não prestava atenção ao que acontecia ao redor. Aliás, Schopenhauer faz uma crítica, o Gevina vai falar sobre isso, uma crítica àquelas pessoas que são muito ligadas a tudo que está acontecendo ao redor delas, né? Gevina, vou esperar. O Gevina vai falar sobre isso, eu não vou me adiantar aqui, né? Ele está querendo dizer que o Schopenhauer se concentrava, quando ele estava conversando com alguém, ele se concentrava naquele assunto, ele não ficava perdido, vagando. Os filisteus que estavam por perto, soprando a fumaça de seus charutos, muitas vezes sentiam grande desconforto por ter ao lado um homem para quem a conversa não parecia uma distração, mas uma ocupação séria. Quem eram os filisteus? O Schopenhauer fala sobre isso, sobretudo no seu livro Aforismos para a Sabedoria de Vida, né? Os filisteus eram aquelas pessoas que, segundo Schopenhauer, não tinham uma necessidade espiritual, tá? São aquelas pessoas que não sabem fruir, contemplar uma obra de arte, por exemplo. A pessoa às vezes até tem na casa. Um milionário compra, porque pega bem, acha bonito, põe ali na parede da casa dele, mas ele mesmo não sabe contemplar. Aquilo, no fundo, não tem um valor para ele. Não o toca espiritualmente. Essas pessoas que não têm necessidades espirituais, o Schopenhauer chama justamente de filisteus. E aqui o Gevina está justamente se apoiando nesta perspectiva schopenhaueriana para dizer que os filisteus ficavam bravos, ficavam lá soprando seus charutos, né? E se sentiam desconfortáveis por ter alguém ali que não sabia jogar conversa fora, vamos dizer assim, que tudo era algo muito sério se tratando de uma conversa. Alguém que se exaltava até com questões mais insignificantes. Quer dizer, o Schopenhauer não sabia falar sobre um determinado assunto sem se envolver com ele, né? Se algo, por acaso, desviasse sua atenção durante uma conversa, ele ficava em silêncio.
Tem um momento até que o Gevina vai dizer que numa das conversas que ele teve com o Schopenhauer, ele estava ali conversando com o Schopenhauer, e aí entra o poodle do Schopenhauer no quarto, na sala. E aí o Schopenhauer imediatamente fica em silêncio. Aí quando o poodle sai, o Schopenhauer diz: você viu o olhar do animal? Era isso que ele fazia. No entanto, embora o Schopenhauer conversasse, né, sobre até os assuntos mais insignificantes aqui, no entanto, ele evitava conversas de cunho erótico. É erótico mesmo? É. Nur erotische Gespräche vermied er. Ele apenas evitava as conversas de cunho erótico, né, vamos dizer assim. E caso ele participasse dessas conversas, o Gevina está dizendo o seguinte, que ele posteriormente se recriminava, pois isso contrariava os princípios fundamentais de sua sabedoria de vida. Aqui o Gevina não usa Lebensweisheit, mas ele usa uma outra palavra aqui. Lebensklugheit, que pode ser uma sabedoria prática, de certa forma, uma sabedoria de vida, né? Esses que ele tá querendo dizer, esses conteúdos, né, eróticos, contrariavam os princípios fundamentais de sua sabedoria prática, né? Que o impediam de se envolver em um terreno onde o risco de degradação fosse tão grande. Gevina está dizendo. O que mais? Vamos prosseguir. Ele jamais ocultava a aristocracia inata de seu espírito. Quer dizer, ele não fazia concessão. Ele sabia que ele era um ser superior e fazia questão de destacar isso. Ele não se rendia a um intelecto inferior do ponto de vista dele. Pelo contrário, ele se envergonhava de qualquer conivência, mesmo a mais sutil, que implicasse um desvio de sua natureza superior. Contudo, este abismo entre seu modo de pensar e sentir e do senso comum acabava por isolá-lo continuamente. Afinal de contas, gente, não é sempre que a gente encontra um espírito superior, assim, como ele, né? Quer dizer, o Schopenhauer, para ele ter uma boa conversa, ele gostava de conversar, o Gevina estava dizendo isso, tinha uma fala muito bonita, artística, porém, com que semelhante ele poderia conversar? Esse era o problema. A gente sabe que ele conversava bastante com o Goethe, né, na época que ele vivia ali, convivia no círculo da mãe dele, né, nas rodas ali culturais promovidas pela mãe de Schopenhauer. Porém, agora em Frankfurt, não mais. Essa interação dele com as pessoas geralmente eram curtas, quer dizer, ele interagia. Dá para dizer que ele não tinha uma interação, ele interagia. Mas essa interação ela era curta e terminava de forma abrupta. Essa situação piorava à medida em que ele se deparava com um intelecto vulgar, desigual. Essa situação piorava à medida em que ele se deparava com um intelecto vulgar, porque ele considerava que havia ali uma completa desigualdade de armas, né? Isso tornava um combate impossível, um combate honesto desde o início. Ai, ai. Ele não se lamentava disso, porém, né? Pois pensava
como Tomás de Kempis. Aqui ele cita o Sêneca. Quantas vezes entre os seres humanos estive, menos humano voltei. Esta epístola do Sêneca, né, epístola 7 aqui, que ele está citando, ela é muito interessante, porque o Sêneca está recomendando justamente evitar multidões, evitar, no fundo, contato demasiado com outros seres humanos. Ele está dizendo justamente isso. Quantas vezes entre os seres humanos estive, menos humano voltei. Tem uma passagem desta obra do Sêneca, que eu me lembro, que o Sêneca está recomendando ao Lucílio que evitasse justamente esse contato com outros seres humanos, que quando ele interagia demais com as pessoas, é como se ele voltasse contaminado. Eu estou contaminado pelos vícios humanos. O que Gavina está querendo dizer é justamente isso. Olha, o Schopenhauer se reconhecia com um caráter nobre, ele sabia, ele tinha consciência da aristocracia do seu caráter, e com isso ele evitava os intelectos mais vulgares para uma conversa, né? Mas ele não se envergonhava disso, né? Ele não cedia, muito pelo contrário, né? Ok, que mais? Embora Goethe dissesse que a conversa era algo tão mais revigorante do que a luz, Schopenhauer preferia, no fundo, não conversar. Pelos motivos que eu disse, né? Porque, vai dizer o Gavina aqui, pois 3/4 dos bípedes têm conversa trivial, fútil. Por isso, ela se torna uma dolorosa corda bamba sobre a estreita linha. Em regra, toda conversa deixava um gosto amargo, uma leve perturbação. Gosto amargo. Nachgeschmack. Isso. Toda conversa deixava, então, um gosto amargo, uma leve perturbação na paz interior, exceto as conversas com os amigos e amadas. É claro, gente, que o Gavina tinha que escrever isso, afinal de contas, ele está se considerando aqui amigo do Schopenhauer, ele está dizendo que ele teve várias conversas com o Schopenhauer, e é claro que ele não ia dizer que a sua conversa com Schopenhauer era muito chata, que o filósofo não gostava de conversar com ele. De modo geral, portanto, o filósofo Schopenhauer não gostava de conversar com os seres humanos, mas havia exceções, né? Aquelas conversas com os amigos e amadas. Ok. Em contrapartida, qualquer ocupação consigo mesmo deixava um ressoar agradável. Ao conversar com os seres humanos, ele recebia suas opiniões, que eram geralmente falsas, superficiais ou mentirosas, expressas na pobre linguagem de seus espíritos. Quer dizer, a linguagem, o discurso, no fundo, ela revela aquilo que a pessoa é, né? Aquilo que é a sua natureza. No espírito pobre, está dizendo aqui o Gavina, você vai esperar mais o quê? Além de um discurso pobre, uma conversa pobre de espírito. Quando se comunicava com a natureza, isso é bem interessante aqui, né? O Schopenhauer realmente ele era um apreciador da natureza, né? A sua doutrina tem a contemplação da natureza, né? Quando se comunicava com a natureza, ela lhe dava verdadeira e sem disfarces a essência de cada coisa sobre a qual falava de maneira vívida e inesgotável, falando com ele na linguagem de seu espírito. Quer dizer, o Schopenhauer preferia conversar com a natureza a conversar com determinados seres humanos, no caso, a conversar com a maioria dos seres humanos, porque a natureza falava de modo mais verdadeiramente do que os seres humanos, de modo mais verdadeiro do que os seres humanos.
Os pensamentos de Schopenhauer sempre o ocupavam vividamente. Quer dizer, o Schopenhauer gostava, é claro, de discurso, de pensar, né? Porém, os bípedes vulgares não estavam na mesma situação. Aqui o tempo todo, esse capítulo, o Gevina, no fundo, tá fazendo isso, está destacando. Ó, Schopenhauer gostava de conversar, tinha um discurso bem elaborado, bonito, artístico, porém ele não tinha com quem conversar verdadeiramente. É isso que o Gevina está dizendo, tá? A atenção desses bípedes vulgares estava sempre voltada aqui para o ambiente imediato, algo que o Schopenhauer mal conseguia imaginar. Gente, o Schopenhauer faz essa crítica realmente daquelas pessoas que são ligadas em tudo que está ao seu redor, como eu acabei de falar agora, enquanto que o próprio Schopenhauer, quando ele falava, ele se concentrava naquele pensamento, naquela linha de pensamento, né? Ele tinha um único ponto fixo, aquilo que ele estava falando, o seu pensamento, a sua argumentação, né? Ele, olha só o que o Gevina está dizendo, Schopenhauer nunca os considerava como seus semelhantes. Ele, por outro lado, aqui não está, aqui no Gevina, né, eu que estou falando, eu já li isso em outra biografia, que o Schopenhauer chamava o cachorro dele de Mensch, às vezes, né? Como Mensch, né, quer dizer, ser humano em alemão. Ele considerava um animal seu semelhante, mas não considerava os seres humanos seus semelhantes. Enquanto seu olhar estava num ponto fixo, o dos demais vagueava ao redor. E qualquer som perturbador era bem-vindo. Eu já falei sobre isso, que o Schopenhauer odiava barulho, assim como eu. E ele faz essa crítica. No fundo, ele está querendo dizer que essas pessoas que são ligadas em tudo que está acontecendo ao seu redor, no fundo elas são ligadas a qualquer barulho. E elas não podem ficar em silêncio, que elas logo começam a batucar, a pegar alguma coisa, a se bater, começam a fazer barulho, porque é como se o interior delas estivesse oco, não existisse nada. Então elas precisam de um barulho externo para elas lembrarem que elas existem, né? Por isso, Schopenhauer sempre ficava contente, mesmo depois de uma curta conversa, né? Quando ele podia retornar à solidão da natureza ou ao seu estúdio. É isso, gente. Este capítulo, como eu falei, ele é bem curto, tá? Diferente do próximo capítulo, que é mais longo. O Gevina tinha aqui por propósito justamente dizer para o público leitor como que era a fala do Schopenhauer, né? Como era seu discurso, com quem ele falava. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Auf Wiedersehen!